Estamos iniciando a nossa campanha, o nosso momento a favor da família, sob o tema Eu e a Minha Casa, sob os domínios da graça de Deus. E hoje quero falar do texto que nós lemos no livro de 2 Reis, capítulo 18, a respeito do rei Ezequias. O texto nos diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou fora o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Nestã. Confiou no Senhor Ezequias, no Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, entre os que foram antes dele também. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Pois bem, meus irmãos, todos nós somos expostos a aprendizagens ruins ao longo do nosso desenvolvimento. Algumas vezes as condições parecem favorecerem para seguirmos na contramão daquilo que é agradável e honesto. Outras vezes, o mal nos parece tão natural que nos acomodamos a essas práticas e seguimos nossa caminhada sem que tenhamos em mente que tais práticas são terríveis, estão nos destruindo e pode estar também levando outros à prática do erro. Mas a graça de Deus chega até nós, na ação do Espírito de Deus, que nos fala acerca do pecado, da justiça e do juízo de Deus e revela a maldade que existe em nós. Alguns momentos percebemos nossa maldade e ela nos parece ser tão parte de nós que temos a percepção que jamais nos livraremos delas e seguiremos nossa caminhada em paz. A história do rei Ezequias vai nos trazer uma informação poderosa para compreendermos a soberania de Deus na vida dos homens, nos quais o seu Espírito opera. A educação de Ezequias foi nos passos reais, junto a seu pai Acás. O rei Acás foi um rei terrível, que não temeu o Senhor, não confiou no Deus de seu pai Davi e nem andou em seus caminhos. Antes, pelo contrário, quando em meio às pelejas de guerra, temendo os sírios e ao rei de Israel que se levantaram contra ele, contra Judá, preferiu buscar socorro no rei da Síria, se colocando como servo do rei da Síria, do que buscar a Deus, o Deus de seus pais, e nele confiar. Nos tempos de angústias, Acás ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco. Também queimou ele incenso a estes deuses e queimou o seu próprio filho como sacrifício, segundo as abominações dos povos que Deus havia lançado fora diante de Israel, que habitavam na terra que o Senhor dera a Israel. Ezequias chegou até a governar com seu pai, ele chegou a co-governar com Acás, mas diferente de seu pai Acás, Ezequias confiou no Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Davi. Eu quero dividir esse texto que nós acabamos de ler em 3 partes. A primeira parte quero trazer para nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento, ou também podemos dizer, para a nossa edificação, a graça que liberta. Diz assim o texto: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam de Nestã. Na carta escrita por Paulo a Timóteo,
aprendemos que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura é o nosso manual de vida, ela é fonte inesgotável da voz de Deus, que nos revela suas promessas, juízos e disciplinas, como também a redenção de seu povo. Por essa realidade, a história da monarquia de Israel não é algo que pertence tão somente a Israel. A história da monarquia de Judá não é algo que pertence tão somente a Judá, mas a todo o povo de Deus, pois podemos perceber 3 fatos que estão contidos na história do povo do Senhor, que está contido na história da monarquia de Israel e de Judá, como também na história de todos nós. Ao analisarmos a vida dos reis de Israel e a vida dos reis do sul, que é o reino do sul, é o reino de Judá, veremos que é constituída de fracassos. Momento que veremos a disciplina de Deus, como também encontraremos o socorro divino. Então nós vamos perceber que na vida dos reis de Israel, na monarquia de Israel e de Judá, nós vamos perceber fracassos humanos, vamos compreender e entender e perceber a disciplina divina, como também a manutenção da esperança de redenção. Para nós compreendermos um pouco mais a respeito da história da monarquia de Israel, para entendermos um pouco sobre a monarquia, o que vamos tratar neste período, precisamos entender quando ela acontece e por que ela acontece. A monarquia acontece quando o povo de Israel se distancia da palavra de Deus e incorre em muitos pecados, por causa de seus pecados. Deus os entrega nas mãos dos seus adversários e por clamarem a Deus por socorro, o Senhor levantou juízes para libertá-los e julgá-los. O último dos juízes foi Samuel, profeta e juiz que julgou Israel por mais de 40 anos. Neste tempo, não havia rei em Israel. E se nós olharmos para o que está escrito no livro de Juízes, o último verso vai dizer o seguinte, que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Sendo já velho, entrado em dias, Samuel levantou como juízes a Joel, seu filho, e Abias, mas estes não foram justos como o seu pai, não andaram nos caminhos que andou Samuel, pelo que se deram à avareza, tomaram presentes do povo e perverteram o juízo do Senhor. O povo clama a Samuel por um rei. Como havia reis na vizinhança, nos povos vizinhos, eles clamam por um rei. O profeta Samuel até se entristeceu, se sentiu rejeitado do povo. Entretanto, Deus fala para Samuel: Samuel, não te entristece. Não for a ti que eles rejeitaram, mas foi a mim. Então Samuel começa ali agora um momento de levantar um novo rei para o povo de Israel. Deus deu autorização, vamos dizer assim, para que ele assim o fizesse. E o primeiro rei a ser levantado, a ser dado ao povo de Israel, foi Saul. Mas o problema de Saul é que ele se tornou arrogante, pecou contra o Senhor, desobedeceu a palavra de Deus e subiu ao coração dele a sua altivez de espírito, pelo que Deus o deixa e envia Samuel à casa de Jessé, pai do rei Davi, para ungir a Davi rei, quando Saul ainda era rei. Após a morte de Saul, Davi reina sobre Israel e o reino de Israel está unido e permanece unido por 120 anos, no reino de Saul, de Davi, como também no reino de Salomão. Posterior o reino de Salomão e a morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, é o rei, e neste tempo, depois de buscar conselho com seus amigos, faz o que não era certo, aquilo que os conselheiros de Israel, os anciãos de Israel, o
haviam aconselhado, ele busca conselho com seus amigos e faz o que seus amigos dizem para ser feito. E aí o reino se divide em dois. O reino do norte, que será composto por 10 tribos, e o reino do sul, que será composto por 2,5 tribos, que é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e também os levitas, a tribo de Levi, que serviam o Senhor no templo. Então, esse período agora se torna triste, um tempo marcado por atitudes erradas e distantes da vontade de Deus. Para vocês terem uma ideia, Israel nunca teve um rei que fosse bom. Do reino do norte, se desdobraram em 9 dinastias. Falo depois de Roboão. 9. E todos prevaricaram e fizeram o que era mal diante do Senhor. Além do mais, foram misturados eles com os povos da terra pelos assírios, com outros povos. Fizeram guerras até mesmo contra o seu próprio sangue, contra a sua parentela, pois se levantaram contra o reino do sul. Alguns historiadores acreditam que se perderam. Na verdade, os assírios, eles dizimaram o reino do norte. E eles acreditam que ensejou-se nos samaritanos, destruindo a identidade do povo. O reino do sul foi preservado pelo Senhor. Manteve o reino em uma só família, na descendência do rei Davi. Contudo, vemos reis que não foram fiéis e não temeram o Senhor, como no caso de Acás, pai de Ezequias. Ezequias era da idade de 25 anos quando começou a reinar. Foi um rei extraordinário. Segundo alguns estudiosos, é possível que seu reinado começara junto de seu pai, sendo Ezequias corregente com Acás. Ainda que tenha sido corregente com Acás, ainda que vira a atitude dos seus pais, ele não aplicou a atitude de seu pai em sua vida. Alguns acreditam que Ezequias foi instruído, ele foi acompanhado pelo profeta Isaías. Ezequias tem uma reputação admirável, de maneira que dele se diz não ter havido rei comparado a ele, antes dele e depois dele, porque confiou no Senhor. Na Escritura Sagrada, só no Antigo Testamento, a palavra confiou aparece 181 vezes. E só na história de Ezequias ela aparece 20 vezes. Só por aí podemos inferir que Ezequias confiou em Deus de maneira incomparável. Quando lemos a respeito dos reis de Judá, vemos que aqueles que andaram na presença do Senhor, como Asa, Josafá, Joás, Urias, todos esses, eles andaram na presença do Senhor, levaram o povo a um crescimento e ao desenvolvimento, como também a um retorno ao Senhor. Acabaram com o que era mal diante do Senhor no meio do povo. Contudo, muitos ainda do povo de Judá queimavam incenso nos lugares altos. Ezequias, ele entra e faz a diferença, porque estes outros que andaram na presença do Senhor, eles não destruíram os postes ídolos, eles não derrubaram os lugares altos, e o povo continuou a queimar incenso a outros deuses nestes lugares altos. Entretanto, Ezequias, ele vem e faz diferente. Ele destruiu os postes ídolos, ele destruiu os lugares altos, ele quebrou em pedaços a serpente Nestã. Quem é a serpente Nestã? A serpente Nestã é uma serpente feita de bronze por Moisés quando o povo estava no deserto, andando no deserto, e o povo murmurou contra o Senhor. E então o Senhor enviou serpentes que os picavam e muitos deles morreram. E para serem curados da mordedura da serpente, Moisés levantou a serpente de bronze. E todos quantos olhavam para a serpente eram curados. E essa serpente permanecia no meio do povo. E Ezequias a quebrou em pedaços,
porque o povo queimava incenso à serpente e a chamavam de Nestã. Ezequias foi o único que buscou uma reforma completa, eliminou o mal, a idolatria do meio do povo e fez o que nenhum outro rei havia feito antes dele. Ele destruiu os lugares altos, ele destruiu os postes ídolos. E, irmãos, muitas vezes nós estamos mantendo em nossas vidas pecados antigos, como o povo de Judá no tempo do rei Acás. Haviam desviado do Senhor e cultuavam nos lugares altos a Baal, a Moloque, né? A serpente estava no meio do povo há 700 anos. E eles queimavam incenso à serpente e a chamavam de Nestã, como falei para vocês. Mas a ação de Ezequias, na providência de Deus, destruiu as idolatrias antigas no meio do povo. Ezequias, ele surge no meio do povo como um lampejo de esperança e promove uma restauração como nunca fora feita antes dele e nem depois dele. Ezequias, ele restaura a vida cultica do povo, restaura o templo, abre as portas do templo para a oração e nunca houve um rei em Israel que confiara em Deus como confiou Ezequias. Assim como Ezequias destruiu essa prática antiga de Judá, idolatrando a serpente, queimando incenso à serpente, sentimentos antigos, idolatria antiga. Irmãos, há pecados escondidos no sótão dos nossos corações, pecados que parecem fazer parte das nossas vidas, pecados que nunca nos livraríamos dele, tornam tão parte de nós que somos acostumados a eles e não vemos uma vida sem que eles estejam de contínuo em nosso viver. O problema é este: o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E aí nós continuaremos a afundar e afundar sem percebermos. É necessário que os nossos pecados sejam observados, vistos e confrontados pela palavra de Deus. Sejam eles destruídos assim como Ezequias destruiu a idolatria antiga no meio do povo de Judá. Ele quebrou por completo e lançou fora a serpente no vale de Cedron. Para isso, somente tendo os olhos do nosso entendimento iluminados pelo Espírito Santo de Deus, somente a luz de Cristo é capaz de iluminar nossas trevas e nos libertar de toda escravidão do pecado. Ezequias foi o fio de esperança que aconteceu na história de Judá, na escuridão de Judá. Deus abençoou a vida de Ezequias, prosperou o trabalho de suas mãos. E assim o Senhor os libertou dos pecados que os acometiam. O Senhor não somente por sua graça os libertou, como que também por sua graça o Senhor os perdoou. A palavra diz assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem entre os reis que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos do Senhor que ordenara a Moisés. Em 2 Crônicas, capítulo 29 e capítulo 30, lemos a restauração religiosa feita por Ezequias. O rei abriu novamente a casa do Senhor para adoração. Ele limpou, santificou, convidou todos os irmãos a adorarem a Deus. Ezequias levantou de madrugada, juntamente com os príncipes da cidade, fizeram a expiação pelo perdão dos pecados de Israel, restabeleceu os levitas, a música e, no fim, os holocaustos. Todo o povo estava prostrado em adoração, se alegraram na presença do Senhor e trouxeram ofertas de ações de graças. Segundo o escritor de Crônicas, havia uma grande multidão que vieram à casa de Deus para adorá-lo. E todos se alegraram e concordaram em celebrar na presença do Senhor mais 7 dias. E fizeram isso com júbilo,
com júbilo em seus corações. Ao final do texto, do capítulo 30, diz assim: e os sacerdotes se levantaram para abençoar o povo, e a sua voz foi ouvida. Suas orações chegaram à santa habitação de Deus, até os céus. Que coisa maravilhosa! Deus recebeu as ofertas pacíficas, Deus recebeu as ofertas de ações de graças, Deus se alegrou neles e eles se alegraram em Deus e foram perdoados de seus pecados e abençoados pelo Senhor. Queridos, quando dispomos os nossos corações na presença de Deus, quando nós confessamos a Ele nossas culpas, quando nós abandonamos as nossas idolatrias, nossos pecados e confiamos em Sua bondade, Deus ouve dos altos céus, perdoa os nossos pecados, sara nossa terra, nossas vidas e nos abençoa. Na primeira epístola, escrita por João, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E hoje é o momento de colocarmos nossas vidas diante de Deus, de clamarmos a Ele para que nos socorra e nos livre de toda iniquidade, de toda sorte de pecado, de toda maldade que há em nós. Que Ele nos socorra e nos livre, que Ele nos ajude, nos fortaleça, nos livre das nossas fraquezas e nos conduza a uma vida agradável para com Ele. Assim como vemos na vida de Ezequias, um homem que se tornou um veículo de reforma espiritual para Judá e os restantes de Israel, possamos ser instrumentos em nossas famílias e para aqueles que estão ao nosso derredor, para que haja perdão, sejam aceitos diante de Deus. A graça liberta, a graça perdoa, a graça do nosso Deus também transforma. O texto diz assim: assim foi o Senhor com ele por onde quer que saía, lograva ele bom êxito. Para quem lê o livro de Reis e de Crônicas acerca de Ezequias, rei de Judá, como já falado anteriormente, sente da graça de Deus um raio, um lampejo de esperança. Deus em sua graça levantou a Ezequias e levanta homens para que através deles exerça sua bondade e misericórdia para com aqueles a quem ele quer bem. Sua bondade e misericórdia exerce um poder maravilhoso de libertação, de perdão e de transformação para com o seu povo. A transformação foi visível na vida do rei, que confiou no Senhor, como também foi visível na vida do povo que compareceu para a celebração da Páscoa promovida por Ezequias. Eles tiraram os altares levantados em Jerusalém, altares de sacrifícios, incensos, levaram todos para serem destruídos no vale de Cedron. O povo se arrependeu de seus pecados, se humilharam. A mão de Deus deu a eles um só coração para cumprirem o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra de Deus. Imolaram o cordeiro da Páscoa e se santificaram na presença de Deus. A palavra de Ezequias, a palavra de oração do rei Ezequias foi ouvida pelo Senhor. Deus perdoou o pecado de todos aqueles que dispuseram o coração para buscar o Senhor seu Deus e Deus de seus pais, e o Senhor sarou as suas almas. Que coisa maravilhosa, gloriosa! Deus ouviu a oração, Deus perdoou o pecado, Deus libertou o povo da escravidão do pecado e sarou as suas almas, e sarou o Senhor a alma do seu povo. Em Efésios nós lemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos escravos do pecado, não havia esperança de vida para nós e nem para os de nossa casa. Estávamos entregues às nossas maldades, aos nossos pecados, às nossas idolatrias. Contudo, Deus usou das suas misericórdias para conosco. Deus fez cumprir a sua palavra, tudo quanto havia dito que faria, Ele fez. O Senhor se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Cristo não veio como um raio de esperança ou um lampejo de luz. Cristo Jesus é a luz que ilumina todo pecador. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz
E aos que estavam detidos na região das trevas e sombra da morte, a luz raiou. A luz de Cristo iluminou os olhos do nosso entendimento, pelo que por Ele agora não andaremos mais em trevas. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Libertos da escravidão do pecado, temos comunhão com Deus. Ele não somente sarou nossas almas, muito mais que isso, Ele nos vivificou para uma nova vida. Todos que recebemos nele a adoção de filhos, em Cristo, somos feitos filhos de Deus. Em Cristo, somos perdoados dos nossos pecados, somos transformados de glória em glória. Nós que estávamos mortos, se o favor de Deus presente na vida do rei Ezequias fazia com que ele lograsse bom êxito em tudo o que propunha fazer, de maneira que por suas orações as almas daquele que dispuseram o coração a servir o Senhor foram saradas, muito mais por Cristo que foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Logo depois de seu sofrimento, conforme podemos ler em Isaías, ele contemplou o resultado da sua obra, do empenho da sua alma e ficou satisfeito. Mediante a sua sabedoria, Jesus, o justo, justificou a muitos, tomando sobre si mesmo as más obras dos seres humanos, que agora, convocados nele, como amados por Deus, o Pai, são preservados em Cristo Jesus para a vida eterna. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Ainda quero, nesta mensagem, chamar você para refletir em 3 pontos. Na primeira, sobre a graça que liberta. Quais caminhos você tem trilhado? São pecados antigos? São iniquidades, idolatrias, atitudes contrárias à palavra de Deus, coisas que você tem guardadas no sótão do seu coração? Eu quero te dizer que a graça de Cristo nos liberta de toda escravidão, de toda idolatria e de toda maldade. Eu quero te dizer que a graça de Cristo te perdoa. Você precisa deixar as práticas da maldade. Você precisa deixar as práticas da maldade, porque Jesus quer mudar sua vida hoje, restaurar sua comunhão com Deus através do perdão que só nele se encontra. E eu quero deixar claro para você, eu não sei qual é seu pecado, mas em Cristo há perdão, em Cristo há abundante graça, em Cristo há reconciliação, em Cristo há redenção. Só em Cristo há transformação, a graça que transforma. Em Cristo há transformação, há uma vida de mudança e de crescimento para com Deus. Em Cristo somos transformados e essa transformação começa pela regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus. Em Cristo somos sarados, muito mais do que sarados, somos regenerados para uma nova vida. E assim, meus amados, que possamos, a partir do momento que somos regenerados em Cristo, passemos a viver em novidade de vida para a glória de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e que essa palavra seja muito mais do que um lampejo, um fio de esperança, mas que seja a luz de Cristo brilhando e te tirando do meio das trevas.